Sentar, irmãos. Juízes capítulo 6. Teremos a ceia do Senhor daqui a pouquinho. Juízes capítulo 6. Prometo ser breve, como sempre eu sou. Vou pregar então, irmã. O sermão tem 5 pontos. Juízes capítulo 6. Todos encontraram? Amém. A partir do verso 25. Essa é uma história pertinente para falarmos sobre batalhas espirituais, guerras espirituais. O livro de Juízes relata um período sombrio na história de Israel. Entre a conquista de Canaã e o estabelecimento ali da monarquia, o ciclo constante de Juízes era o seguinte, ou melhor, do povo de Israel. Opressão do povo inimigo, clamavam a Deus, Deus libertava. Deus libertava, o povo relaxava, caía no pecado, clamava a Deus, Deus libertava, o povo relaxava, caía no pecado, e esse ciclo continuava, e continuava. Eles estavam sendo perseguidos por anos, pelos midianitas, precisamente por 7 anos. Nesse contexto você vai ver isso, se você quiser ler depois em casa, porque não dá aqui para isso. Essa consequência dessa vida deles, Deus então levanta ou tenta levantar mais uma vez um homem para trazer juízo a um povo sem juízo. Para trazer resposta para um povo sem resposta. Nesse contexto aqui, Deus chama Gideão, que estava malhando trigo. Gideão estava trabalhando, irmãos. Assim, já falei isso, Deus não chama desocupados. Deus chama sempre alguém que está muito ocupado. Se você acha que está ocupado demais para servir a Deus, é agora que você está pronto. Nossa, não vi um amém, não vi um glória a Deus, não vi nada. Parece que ninguém vai assim, não concordo com isso. Tudo bem, irmão, você pode não concordar. Mas quase sempre quando eu encontro na Bíblia Deus chamando alguém, está sempre ocupado. Não sei se é coincidência, mas a Bíblia não trabalha com coincidência. Então os discípulos estavam todos ocupados. Até Paulo, quando estava indo perseguir a igreja, estava ocupado. Deus vai lá, chama ele para uma missão extraordinária. Elias, Eliseu, enfim, todos eles estavam trabalhando, fazendo alguma coisa. Gideão não foi diferente. Estava lá malhando trigo. Lembrando, ele não estava malhando pessoas, ele estava malhando trigo. Não sei se entendeu, mas tudo bem. É melhor eu pregar do que contar a piada, que misericórdia. O Espírito Santo concorda. Então, irmãos, esse é o contexto dessa passagem. É importante ressaltar que a primeira missão de Gideão, portanto, não foi militar,
mas espiritual e doméstica. Derrubar os altares falsos no seu próprio quintal, de sua família. O primeiro lugar que Gideão teve que restaurar foi a sua casa. Aqui cabe uma lição extraordinária para mim e para a sua vida. O melhor campo de batalha nosso não é externo, irmãos. Entenda isso. A batalha deste mundo lá fora, o diabo pode tentar fazer o que quiser, mas ele já é um derrotado lá e cá. Mas na minha casa e na sua casa, tem que ter um lugar santo, tem que ser um lugar preparado, tem que ser um lugar em que a presença de Deus seja real. Você vai ver nesse texto, nesse contexto aqui, que o primeiro lugar que Deus fala para Gideão acertar é a sua casa. Limpar o seu quintal. Derrubar os ídolos da sua casa. E às vezes, irmãos, nós não entendemos algumas coisas. Eu não li o texto, mas está aí a partir do verso 25, eu vou ler com vocês. Há algumas lições importantes aqui, lições teológicas. Primeiro, esse texto nos mostra que a idolatria é a raiz da derrota espiritual. E aí cabe uma pergunta importante. O que é idolatria? O que é idolatria? Num contexto de Gideão, idolatria literalmente aqui era colocar um falso Deus no lugar do Deus verdadeiro. Eles instituíram Baal como Deus, tirando o Deus de Israel, o Deus salvador, o Deus redentor, o Deus criador, instituíram Baal como Deus. Essa era a idolatria direta do povo que estava aqui junto a Gideão, o povo de Israel. Deus então fala assim: você precisa derrubar os altares de Baal. Você precisa, Gideão, fazer uma limpa primeiro desses ídolos, da idolatria que há no meu povo e no meu povo, no coração deles. Começa a derrubar todos os altares. Verso 27, assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o quê, irmãos? Todos estavam demolidos. Então a pergunta é: o que é um ídolo? O que é uma idolatria? Como eu posso entender isso nos dias de hoje? Literalmente eu creio e sei que todos que estão aqui não têm um ídolo, entre aspas, uma estátua de um outro Deus, porque nós não cremos em imagens de deuses. Mas há algumas imagens em nossos corações que nós instituímos como ídolos. Há algumas pessoas em nossas vidas que nós instituímos como ídolos e passam a ser idolatria. O que Deus está falando aqui hoje para nós é: se nós queremos vencer as batalhas espirituais, precisamos destronar esses ídolos, os quais eu e você sabemos. O ídolo do tempo, o ídolo não tem nada a ver,
o ídolo da internet, o pastor famosinho, que não é o caso, não sou eu, o cantor famosinho, o fulano, beltano, o ciclano, o filho, a filha, o marido, a esposa, as coisas, dinheiro. Então, irmão, se você é avarento, isso é idolatria. Se você não é dizimista, fiel, você tem o seu ídolo. Eu ia falar outra coisa. Você é avarento. Então, Gideão está destronando literalmente uma figura. E hoje Deus está nos dizendo assim: você precisa destronar alguns ídolos. Então Deus está falando conosco hoje que a raiz da batalha espiritual é a idolatria. Ele não começou falando assim: levanta uma igreja, levanta um exército poderoso, que sabe batalhar, até porque ele estava sendo levantado para uma batalha literalmente militar. Mas antes disso, Deus fala o quê? Destrói os ídolos. Enquanto essa cidade estiver repleta de ídolos pontuais, irmãos, enquanto nós, igreja, que temos o Deus poderoso e cremos, não destronarmos esses ídolos, fica difícil. E quem faz? Somos nós. Indo lá quebrar. Não, irmãos, eu não vou incentivar isso, porque hoje seria, entre outros crimes, mas precisamos fazer mais do que temos feito. Mas antes de ir lá, destruir os ídolos lá, precisamos destruir os ídolos aqui. Porque numa igreja de 200 pessoas para mais, nós não podemos ter 50 dizimistas. E os outros 150? Está tudo desempregado, irmão. Vamos levantar um clamor. Vai fincar. Vamos levantar um clamor. Vamos chorar para Deus por emprego. Se o dinheiro é seu ídolo, Deus vai ter que tirar. Porque dinheiro é bênção, irmãos. Amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Aí é idolatria. Ah, eu não tenho ídolo. Tem. Você sabe que tem. Todo mundo tem uma ou outra coisa, tem. Esse é o princípio dessa noite. Quebre o teu ídolo. Eu sempre falo com o Senhor Deus nas minhas orações. Senhor, eu já falei isso aqui no púlpito, falei isso aqui no dia do velório do meu filho. Deus pode me tirar tudo, mas não permita que eu saia da tua presença. Porque tudo ou pouco que tenho é graças à presença dEle. Filho, esposa, coisas, as coisas que tenho ou pouco que tenho é graças a Ele. Até porque a Bíblia diz que eu sou mordomo. Se eu sou mordomo, nada é meu. Tudo é dEle. Mulher, filho, filha, esposa, dinheiro, carro, casa, roupa. Tudo é dEle, eu só sou mordomo. Quando eu perco essas coisas, eu não perdi, irmão, porque nada foi meu. Mas que é isso, pastor? Eu conquistei com o suor do meu trabalho. Irmãos. Vamos parar por aqui, deixa eu continuar. Outro ponto importante é que a verdadeira adoração não pode ser compartilhada. Deus exige exclusividade. Se você olhar no texto de Gideão aí, de Juízes,
Verso 25, naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe um novilho novo do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, novinho, sem defeito, sem mancha, sem pecado, sem nada, perfeito. Ofereçam a mim. Depois você vai lá e quebre o altar de Baal. A lição, irmãos, é que batalha espiritual se vence com adoração verdadeira e não compartilhada. Deus não troca, Deus não divide altar. Deus não divide coração com outros, ou com outras coisas. Ele quer uma adoração exclusiva. Gideão foi chamado para derrubar o altar de Baal, não para conciliar-se com ele, ou reconciliar com ele. Ele não reconstruiu um altar, ele derrubou o altar. Ele demoliu um altar e ofereceu um cordeiro em sacrifício ao Senhor Deus. Sabe o que me chama a atenção na palavra de Deus? Que ele fala que a adoração, o louvor como sacrifício. Como sacrifício. Será que, de fato, a minha adoração é uma adoração tão verdadeira, ou eu divido o Deus em que eu sirvo? Mas há um terceiro princípio e último da introdução. Também vimos que o tema da substituição, não havia um altar falso, mas uma ordem de construir um novo altar. Juízes 26 diz. O 26 diz: depois faça um altar para o Senhor. O que Deus está nos dizendo, irmãos? Deus não habita num coração sujo. Deus não habita num coração parte limpa e parte suja. Deus habita altar, coração construído, limpo, porque Ele não divide espaços, porque Ele preenche todos os espaços. Todo lugar que Deus limpa, construa algo, é novo. Verso 26 diz: depois faça um altar novo. Às vezes as pessoas ficam perguntando, parece que nada acontece. Claro, você quer colocar um Deus santo, puro, grandioso em um lugar que ainda não está preparado para Ele. Deus expande. Como é o nome, Rogério, daquela esponja que a gente coloca nas construções? Esponja expansiva. Espuma expansiva. Você compra ela num recipiente, você aperta e ela faz. Irmãos, Deus, olha o tamanho do nosso coração. Nem sei, né? Enfim. Quando Deus entra, é como uma espuma. Ele ocupa todos os espaços. Não tem espaço para jeitinho, para ídolos, para sentimentos, para mesquinhez. Não tem. Se a gente pensa assim, é porque ainda Ele não ocupou todos os espaços. Se o nosso sentimento é por coisas mesquinhas, pequenas, é porque Ele ainda não ocupou todos os espaços. Ele ocupou uma parte do espaço, só que tem outro espaço ali que eu deixei. Não, esse espaço aqui é um espaço reservado para aquilo. Não, esse outro espaço aqui, não, é para aquele dia que eu não estou muito bem. Não, para esse outro aqui, não. Deus ocupa todos os espaços. Quando Deus ocupa o nosso coração num altar novo, a palavra de Deus diz: quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem furtava, não vai fazer isso. Quem não era dizimista vai passar a ser.
Quem é infiel não vai ser. Agora, se Deus não ocupa todo o espaço, há espaço para outras coisas, toda batalha que vem é encarada como maior do que ela é. Todo gigante que vem parece que ele é enorme, porque eu estou sempre assim, ó, e nunca estou assim. Lembra de Neemias? Neemias estava construindo um muro, e eu concluo a introdução. Neemias estava construindo um muro. Ele estava lá em cima do muro, irmãos. E os inimigos estavam onde? Embaixo. Ele disse assim: não vou parar o projeto de Deus. Foi assim que ele olhou. Vocês podem tentar de tudo, tá? Mas eu não vou descer daqui enquanto não acabar o muro. Porque ele estava ocupado demais. O coração dele estava cheio demais de Deus, com os projetos de Deus, para dar tempo para alguém que queria parar o projeto de Deus. Agora, quando eu dou espaço para outros, é porque eu tenho espaço ainda aberto no coração. E aí começa a entrar. Todo vento que vem, acontece. Sabe por que às vezes nós temos espaço para os fofoqueiros? Porque o nosso ouvido ainda tem espaço para não ouvir mais o Espírito Santo. Porque quem tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, essas coisas, nem vai bater na nossa porta. Porque alguém já disse, se alguém compartilha uma fofoca com você, com alguém, melhor, você fica muito, né? Com alguém, é porque em algum momento alguém, já deu espaço. Gideão não tinha espaço para isso. Era altar novo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Com essa guerra espiritual aqui? Como que Deus está chamando Gideão para enfrentar um exército físico? Em vez de dar um exército físico para ele, manda ele derrubar primeiro o altar, irmãos. Ô, irmãos, a lição é simples. É simples. Toda batalha espiritual se vence espiritualmente. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra poderes que estão além dos nossos olhos. Ainda que Gideão vencesse o exército físico, tinha uma idolatria ali presente. Tinha que derrubar os deuses dentro deles, para depois derrubar os exércitos ou exércitos. Hoje Deus está nos chamando para uma estratégia espiritual. Mas sabe qual é a nossa principal arma, dentre outras armas? A oração, irmãos. A oração é capaz de mover os céus e abalar o inferno. A oração é capaz de ressuscitar um morto. A oração é capaz de trazer resposta divina a um juízo divino, inclusive. Isaías 38, o profeta disse a Ezequias: você vai morrer hoje. Ele dobra o joelho, ora ao Senhor. Antes de Isaías sair do templo, Deus fala assim: volta e fala com ele, que eu ouvi a oração dele. Vou acrescentar anos de vida para ele. Deus está nos convocando hoje para uma guerra, irmãos. Evangelho é sobre batalha. Evangelho não é sobre consumo de culto. Evangelho é sobre guerra. O exército brasileiro, o exército americano, o exército não sei das quantas, eles são convocados, chamados para uma guerra física, quando há. Nós somos ou fomos chamados para uma guerra espiritual. Por isso que Deus não nos dá armas, literalmente falando. Mas Ele nos dá uma arma infinitamente mais poderosa, que é a palavra, que é a oração descrita em Efésios, capítulo 6.
A pergunta é: como você, como soldado para essa batalha, está se comportando diante dessa guerra espiritual? É tudo contra o outro? É tudo contra o irmão, contra a irmã, contra fulano, sei lá o quê? Porque a nossa luta não é contra a gente, é contra os poderes, contra as regiões celestiais que tentam impedir a ação e a manifestação da graça de Deus. Depois que Gideão derrubou os altares, construiu o altar para Deus, irmãos, a batalha fica bem mais suave. Sabe por que tem dias pesados? Porque primeiro nós fazemos as ações humanas, para depois a gente chorar e derrubar os ídolos. Hoje, diante da mesa do Senhor, quando você começar a participar da ceia do Senhor, que exército você faz parte? Que pessoa você está sendo forjada para participar dessa grande batalha que Deus está nos chamando hoje? Quem sou eu no exército de Deus? Quem é você no exército de Deus? Nós temos falado sobre batalhas espirituais. E hoje, esse texto nos falou